Pronto, gravando. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, então, a mais um seminário de mecânica do nosso programa de pós-graduação em matemática. É um prazer apresentar a vocês o nosso palestrante de hoje, que é o Arthur César Fassoni. Ele é professor no Instituto de Matemática e Computação da Universidade Federal de Itajubá. E ele vai falar para a gente hoje sobre um tema ligado à oncologia matemática. Então, antes da gente começar os trabalhos, né, a apresentação dele, eu quero lembrar vocês que essa palestra será gravada e será disponibilizada, está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal YouTube do nosso programa de pós-graduação em matemática, tá bom? O Arthur já autorizou a publicação lá, então essa palestra vai ficar disponível para quem se interessar lá, talvez já na... quiser falar, por favor, os nossos seminários são extremamente informais, a gente, pelo contrário, a gente quer bastantes dúvidas, questões, e a gente aconselha que vocês interrompam a apresentação se tiverem alguma dúvida, tá bom? Eu já consigo ver a mãozinha de vocês levantada, mas durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para esclarecer, podem interromper o palestrante sem problema, tá bom? E no final da apresentação, a gente também vai ter um tempo aí de perguntas e respostas para a gente discutir um pouco o trabalho do nosso colega, tá bom? Então, vamos lá. Então, o Arthur, ele é professor da Universidade Federal, da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Ele fez a graduação e o mestrado em matemática na Universidade Federal de Viçosa e concluiu seu doutorado na Unicamp em matemática aplicada em 2016. E em 2017, ele passou um tempo em Dresden, na Alemanha, estudando um problema bem específico, que eu acho que é o que ele vai falar para a gente hoje, que é a modelagem do tratamento, né, da leucemia mieloide crônica, numa área aí que ele está estimulando o crescimento no Brasil, chamada oncologia matemática. Tá bom? Arthur, muitíssimo obrigado por ter aceitado nosso convite, muitíssimo obrigado pela palestra, e você está com a palavra. Professor Yuri, obrigado. Eu agradeço extremamente o convite, muito honrado pelo convite, e também agradeço também a professora Andréa Genovese pelo convite junto com o Yuri e pelo contato, né? A professora Andréa, já conheço ela há algum tempo, ela trabalha nessa área também, e quem sabe a gente possa fazer também algumas colaborações aí no futuro. Então, eu gostaria de apresentar alguns resultados, alguns modelos e resultados que a gente fez aqui, juntamente com colegas lá de Dresden, na Alemanha, sobre a modelagem do tratamento de leucemia mieloide crônica. Okay? Essa é uma sub-área da matemática aplicada. A gente tem a biomatemática, que é a aplicação de matemática em problemas da biologia, né? Por exemplo, esses modelos que a gente está vendo aí para a evolução do Covid-19, mas também temos uma outra sub-área dentro da biomatemática, que é a oncologia matemática, que trata disso. Então, nessa palestra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a biologia da doença, da leucemia mieloide crônica, depois um pouquinho do modelo, como a gente formulou o modelo, e depois de uma análise inicial do modelo, a gente fez uma simplificação do modelo, visando um contexto específico de reduzir a dose de tratamento para um caso específico de pacientes. Depois a gente retorna para um modelo completo, onde a gente vai falar de classificação de pacientes, onde a gente pode tratar de diferentes maneiras, de acordo com o que o modelo prevê. E depois, alguns desafios que a gente está enfrentando com a estimação de parâmetros do modelo. Esse trabalho a gente tem feito desde 2017 e continuamos fazendo agora, então tem aí um certo tempo que estamos enfrentando alguns problemas e conseguindo algumas coisas. Novamente, eu deixo todos os participantes à vontade para interromper a qualquer momento, será muito bom termos essa interação. Então, um pouquinho sobre a biologia da leucemia mieloide crônica, para a gente entender melhor sobre essa doença.
é um câncer do sangue, né? Todas as leucemias são câncer do sangue, e ela é causada por uma mutação muito específica no cromossomo 22. Muitos cânceres são causados por diversas mutações que vão se acumulando, mas a leucemia mieloide crônica é um tipo de câncer simples, entre aspas, porque ela, 97% dos casos, ela é uma mutação única e específica. A faixa etária de incidência de pessoas de 50 a 60 anos, e ela é de uma evolução lenta. Ela não é como as leucemias agudas, que tem uma evolução rápida e que podem levar a óbito o paciente muito rápido e que o tratamento é complicado. Então, o tratamento da leucemia mieloide crônica é um pouco menos complicado que as agudas, e a evolução também é lenta. Então, às vezes, a pessoa tem essa doença, mas o diagnóstico ocorre 5, 10, até 15 anos depois do surgimento da primeira célula leucêmica. Até os anos 2000, ela era tratada com quimioterapia padrão, e depois dos anos 2000, ela começou a ser tratada com drogas muito específicas, que são os inibidores de tirosina quinase. Vou chamar de ITQs. Eu vou chamar a leucemia mieloide crônica de LMC, vou abreviar. Okay? Arthur, uma pequena pergunta lá que você falou, talvez você vá falar isso de novo, mas eu fiquei com dúvida. Quando você fala que a leucemia mieloide crônica ela é causada por uma mutação específica, a mutação acontece durante a reprodução das células sanguíneas, ou a pessoa já nasce com essa mutação e a partir de um momento ela trigger, algum gatilho gera a doença? Ela não nasce com isso, não é hereditária. Então, em alguma célula tronco hematopoética, que produz as demais células do sangue, sofre uma mutação no momento de divisão celular, uma mutação bem específica, e daí dá origem a uma linhagem. E eventos como exposição à radiação podem acelerar esse surgimento dessa mutação, né? Aumenta a probabilidade que isso aconteça. Então, tem estudos que verificaram a incidência maior da LMC lá nos moradores de Hiroshima, daquela região lá após a bomba. Então, a exposição à radiação acelera esse processo. Então, a hematopoese é o processo de formação das células do tronco. Então, a gente tem a nossa medula óssea, né, que é um líquido que fica dentro de alguns ossos, em geral aqui na coluna vertebral, né? E lá dentro, naquela região, a gente tem células tronco hematopoéticas que dão origem a todas as células do seu sangue. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, sistema imunológico, né, e plaquetas. Então, esse aqui é o processo de hematopoese, a formação das diversas linhagens, né? Glóbulos brancos, plaquetas, e aqui glóbulos vermelhos, plaquetas, e os glóbulos brancos aqui, as diferentes linhagens aqui. O que é a leucemia mieloide crônica? Pode acontecer uma mutação numa célula-tronco bem primitiva ou numa célula-tronco já de uma linhagem mieloide. Ocorre essa mutação e essa célula começa a se reproduzir, e as descendentes dela, de maneira descontrolada, e produzem esses mieloblastos aqui imaturos. São células que não têm uma função muito específica, que não estão diferenciadas como as células aqui no final, e essas células vão acumulando no sangue, ó. A gente vê o acúmulo dela, elas se proliferam sem parar e começam a roubar oxigênio e nutrientes das demais células do sistema do sangue, né? Então, pode falar. Elas são essas roxinhas aí. Essas roxinhas maiores aqui. E daí competem, né? E daí a pessoa começa a ter problemas, ela começa a ter muito cansaço, falta de ar e outros problemas mais graves se acontecer a evolução disso. E dentro da célula, a gente tem uma célula-tronco aqui, o interior dela, com núcleo e várias sequências aqui de reações enzimáticas e de proteínas que ativam e genes para células se reproduzirem. E o que acontece numa célula da LMC? Ocorre uma mutação onde ela começa a expressar um gene aqui
começa esse BCR-ABL aqui, essa enzima, né, começa a ser ativada o tempo todo e começa a haver uma proliferação celular descontrolada. Porque, em geral, esse circuito aqui de reprodução da célula, ele depende de sinalização externa, né? É um processo muito bem regulado. Quando há uma sinalização na membrana, há uma reação em cadeia aqui que manda a célula se dividir. Aqui, esse circuito está ligado na célula sem depender da sinalização externa. Então, tem uma proliferação aí descontrolada que leva a que eu falei antes. E até os anos 2000, era tratado como uma quimioterapia citotóxica, que é a quimioterapia utilizada na maioria dos tipos de câncer que atacam a proliferação celular. Então, eles atacam, de maneira bem simplificada, esses circuitos aqui dentro das células que são responsáveis por ativar a proliferação celular, a quimioterapia citotóxica. Tinha uma baixa sobrevida, né, por causa dos efeitos colaterais e porque muitas vezes desenvolvia-se resistência e toda uma série de fatores aí que ocorrem em muitos tipos de câncer até hoje. Mas depois dos anos 2000, foi desenvolvido moléculas que são chamadas de inibidores de tirosina quinase, que são drogas muito específicas que atuam nesse circuito aqui. Elas, de certa forma, elas se atacham a essas proteínas que ficam sinalizando, e quando elas se atacham a essas proteínas, a proteína fica calada, ela fica muda, digamos assim, e a sinalização para e a célula para de se reproduzir. Então, o imatinib é o primeiro inibidor de tirosina quinase aprovado, né, em 2003. Esse aqui foi o primeiro exemplo de sucesso das chamadas terapia-alvo. Terapia-alvo é quando você desenvolve uma droga, um tipo de terapia que vai exatamente na raiz do problema ali e ataca aquela raiz, né? Não como a quimioterapia citotóxica, que mata todas as células que estão se dividindo. Por isso que há queda de cabelo e outros problemas decorrentes da quimioterapia. Então, o ITQ, hoje em dia o paciente toma um comprimido diário, ele recebe uma caixa com 30 comprimidos todo mês, toma um comprimido diário e tem pouquíssimos efeitos colaterais, não, em comparação com a quimioterapia, e bem mais fracos, né? Ainda produz um pouco de cansaço e outros efeitos colaterais mais leves, que variam de paciente para paciente, mas os pacientes têm uma qualidade de vida muito melhor. E o custo por paciente, hoje em dia, no Brasil, pelo SUS, é de R$3.000. No Reino Unido, 23 mil libras por ano, né? Mais de R$1.000 por ano aqui no Brasil. Então, a sobrevida, 10 anos em média, às vezes mais. Então, o paciente que foi diagnosticado com 60 anos de idade dessa doença, ele quase que vive praticamente a expectativa de vida da população mesmo. Ele muitas vezes vai a óbito por causa de outras doenças, mas não mais da LMC. Mas ele tem que tomar esse comprimido. Pode falar. Eu acho que você ia responder a minha pergunta agora. Ele tem que tomar o comprimido todo dia? Todo dia. Para sempre. Para sempre. Hoje em dia, eu vou falar isso mais para frente, hoje em dia, a pesquisa médica foca exatamente em parar com o tratamento do paciente a partir de um momento que ele respondeu bem. Depois de 2, 3 anos, a resposta já está muito boa. As pessoas fazem exames de sangue, né? Retiram sangue, fazem o exame de PCR, ou exame na medula também, e quase não detecta nenhum resíduo da célula leucêmica ou muito baixo. Daí a questão é, será que esse paciente que já está com esse nível de resposta bom há 3, 4 anos, será que ele pode parar de tomar? Porque ele está tomando remédio, ele não gosta de tomar porque causa alguns desconfortos para ele. Às vezes ele quer parar pelo menos durante o final de semana para ele ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Mas alguns pacientes param e a doença volta, outros param e a doença não volta. Então, só para mostrar aqui a sobrevida, em 82, depois de 10 anos, só 8% dos pacientes sobrevivia com essa doença sendo tratada com quimioterapia. À medida que o tempo foi passando, isso foi aumentando. Até 2000, 68% dos pacientes sobrevivia 10 anos, mas depois ainda tinha uma mortalidade alta aqui. Hoje em dia, as mortes só relacionadas à LMC
desde os anos 2001, com o tratamento com ITQs, os pacientes, 92% dos pacientes sobrevivem. Então, é uma doença muito bem entendida e tratada, e tem uma qualidade de vida boa, e o risco é muito baixo se ela for tratada assim. E uma coisa interessante da LMC, ela tem várias particularidades, né, que tornam ela simples. Uma das coisas que é um particular a ela é que a resposta ao tratamento apresenta um padrão nos pacientes. Então, aqui nesses gráficos, eu tenho diferentes pacientes. O eixo do X aqui, horizontal, é o eixo do tempo, e o eixo vertical é uma medida da quantidade de células tumorais, tá? Células leucêmicas no sangue do paciente. Uma medida em porcentagem, na escala logarítmica. Então, quando o paciente começa o tratamento aqui, ó, você vê que você tem por volta de 10:2, 100% das células do sistema do sangue do cara são células leucêmicas, tá? Às vezes tem partes maiores do que 10:2, porque nesse cálculo aqui é uma porcentagem que tem um certo erro, então às vezes aparece isso que tem 1000%, mas o importante é que o sangue do paciente está tomado das células leucêmicas, né? E aqui tem o tratamento em dias. Então, depois de 100 dias, por exemplo, 3 meses, né, ou mais, durante essa primeira fase de tratamento, você tem um declínio muito alto aqui. É uma reta, né, com inclinação muito forte, mas é uma reta na escala logarítmica. Então, de 100%, você reduz aí para 1%, às vezes até menos, tá? E em alguns, vamos botar em torno de 6 meses. E depois de 6 meses para frente, 1 ano, 2 anos, você tem uma redução bem mais lenta, gradual, certo? Então, isso aqui, eles já estavam acostumados desde 2005, essa foto aqui de um artigo de 2006 da Nature, eles já estavam acostumados a fazer essa regressão bilinear aqui, hein, com os dados dos pacientes, que estão esses pontinhos, e fazia uma regressão bilinear aqui na escala logarítmica, que é equivalente, quando eu passo para a escala normal, é equivalente a uma função biexponencial aqui, onde A e B são esses interceptos aqui, o A está mais ou menos aqui, o B é o intercepto dessa reta azul aqui, o alfa é a inclinação da primeira reta e o beta é a inclinação da segunda reta. E eles já tinham isso, essa descrição, digamos, fenomenológica ou estatística da resposta ao tratamento. Mas por muito tempo procurou-se associar essas respostas aí com a probabilidade do paciente responder bem ao término do tratamento. Então, vamos supor que eu chegue aqui no final desses dados aqui e pare o tratamento desses pacientes. Alguns desses pacientes vão apresentar uma recidiva, que é a volta da leucemia, outros não vão. E não foi encontrada de maneira significativa nenhuma relação entre essas quantidades aqui, essas inclinações alfa e beta, com essa probabilidade ou não de uma recidiva, ok? Foram feitos bastante estudos estatísticos nesse sentido. E a pesquisa médica atual é o seguinte, eu quero parar com o tratamento. Então, eu tenho 3 pacientes aqui, né, que apresentam mais ou menos a resposta bifásica que eu mostrei antes, né, na escala logarítmica, com 3 anos e pouco. E em todos esses 3 eu vou parar o tratamento. Eu quero prever, com base no que eu conheço do paciente até o dia de hoje, eu quero prever, será que eu posso parar? Quais são os critérios para que eu possa parar num paciente ou não? Todos aqui aparentam semelhanças, né? E quando eu paro e acompanho o resultado, o primeiro paciente apresenta uma recaída, uma recidiva, volta a crescer as células tumorais, e daí o tratamento é reiniciado. E em quase todos os casos, o reinício do tratamento apresenta uma boa resposta. Então, você para e se der algum problema, você volta, né? Outro paciente aqui, ó, parou, ele teve oscilações aqui entre um nível detectável e um nível não detectável, um nível de incerteza aqui, que é essa faixa cinza. Mas ele manteve-se estável, sem tratamento.
esse paciente aqui nunca mais teve, né? Então, tem o caso de recaída, de controle da doença e de eliminação molecular, a princípio. Então, quais são os critérios para que eu possa decidir, tomar uma decisão clínica para cada paciente? A nossa ideia, quando a gente foi fazer esse trabalho com o pessoal lá de Dresden, era exatamente fazer um modelo matemático de equações diferenciais ordinárias que a gente iria integrar a dados de pacientes. O grupo lá de Dresden é um grupo de biometria médica, então eles são muito próximos da escola de medicina, eles têm colaborações com pessoas de vários lugares da Europa que fornece a eles esses dados de pacientes, e eles fazem um tratamento estatístico. Eles tinham um modelo computacional também muito elaborado para isso, só que era um custo computacional muito grande, era um modelo baseado em agente. E a nossa ideia de ir para lá, então, foi fazer um modelo de EDOS, que a simulação é muito barata computacionalmente, para a gente poder estimar parâmetros, simular o modelo milhares de vezes e ter algum entendimento sobre isso. E sobre esse controle da doença, nesses dois casos aqui, e no primeiro caso também, já se sabe que células do sistema imunológico dos pacientes são responsáveis por controlar ou erradicar a doença, né? Então, a gente diria que esses dois pacientes aqui têm um sistema imunológico forte, enquanto o outro tem um sistema imunológico, de certa forma, comprometido, pelo menos para LMC. Qual que é a ideia? Que o sistema imunológico não consegue controlar quando a pessoa está com a doença muito desenvolvida. Mas se o tratamento diminuir muito a carga tumoral, as células residuais que vão sobrar ali, o sistema imunológico pode ser ou não capaz de controlar aquelas residuais. Tá claro? Então, ele que é o responsável por manter o controle após o término do tratamento. Então, a gente quer fazer um modelo matemático para isso. E a LMC é um caso, como eu falei antes, é um caso muito simples. Ele é quase que um toy model para o câncer, porque há um único tipo de célula. Você não precisa considerar vários tipos diferentes de células leucêmicas, com mais mutação, com menos mutação, com problema de falta de oxigênio ou sem falta de oxigênio, com necrose ou não. É só um tipo de célula. É um tumor não sólido, então ele está bem misturado no sangue em geral. Tem uma terapia-alvo que mata praticamente apenas as células leucêmicas, né? Não as outras, como a quimioterapia citotóxica padrão. Você tem disponibilidade de dados, né? Porque é muito simples você acompanhar o paciente mensalmente ou a cada 3 meses, tirar um pouco de sangue dele e fazer um exame PCR para recolher esses pontos aqui. Em outros casos de tumores sólidos, você precisa fazer imagens, né? Tem uma complicação muito maior. Então, às vezes, você tem cânceres que os médicos têm a informação do tumor em 2 pontos ou 3 pontos ao longo de 1 ano, 2. A leucemia, você tem muitos dados. E também o padrão, né? Todos os pacientes quase têm esse padrão aqui. Varia de paciente para paciente a inclinação, a magnitude aqui do alfa e do beta, mas sempre tem qualitativamente esse padrão aí. Então, torna muito mais simples de eu fazer modelos matemáticos aqui, com menos desafios que os outros tumores sólidos, onde eu tenho heterogeneidade espacial e outras coisas, né? Então, a área que eu trabalho, de oncologia matemática, esse modelo aqui seria, LMC é o toy model, quase que seria um modelo mais simples, assim, para a gente começar. Os modelos para outros tipos de tumores são muito mais complicados e a interação com a clínica é um pouco mais desafiadora. O que torna fácil para a gente aqui, a gente pode tentar chegar mais perto da clínica aqui, esse é o desafio, né? Então, o nosso modelo, a gente vai considerar um modelo de 3 equações diferenciais ordinárias e com 3 populações. Semelhante a esses modelos de Covid-19 que a gente tem visto, só que aqui as populações são de células, não de pessoas, né? Então, eu tenho 3 populações de células,
X e Y são populações de células leucêmicas e Z é uma população de células do sistema imunológico, ok? E a população de células leucêmicas está dividida em dois compartimentos. O compartimento X são as células tronco, que estão no estado de quiescência, no estado de dormência. É já conhecido que as células tronco, tanto as normais como as leucêmicas, elas ficam num estado ali dormente, que ela está ali quieta, não faz nada, ela não se reproduz, ela não morre, ela está só ali esperando ela ser ativada por alguma sinalização externa, onde ela vai entrar na fase proliferativa, e na fase proliferativa ela vai gerar outras células que vão, então, povoar o sangue. O sistema da hematopoiese tem isso para exatamente ter esse balanço, que num paciente normal você tenha os níveis adequados de células diferenciadas, lá que eu mostrei, de glóbulos brancos, vermelhos, etc. Então, essas células aqui, elas migram para o estado proliferativo, as células do estado proliferativo migram para o estado quiescente, e as proliferativas, elas têm uma reprodução de acordo com o modelo logístico aqui. E o tratamento, ele ataca apenas essas células aqui, porque são elas que estão se proliferando e expressando a enzima atacada pelo tratamento. As células do sistema imunológico, elas são produzidas numa taxa constante, né, que o seu sistema imunológico produz abastece para elas estarem circulando no sangue, e elas morrem também numa taxa constante. Só que elas são estimuladas pela presença das células proliferativas. Elas reconhecem que tem um inimigo ali, e elas começam, a partir desse reconhecimento, elas começam a se ativar e a aumentar a população, ok? De acordo com essa resposta funcional aqui. E elas atacam também, por esse termo aqui, elas estão atacando, matando essas células do sistema imunológico, leucêmicas. E esse recrutamento, ou essa proliferação das células do sistema imunológico, segue essa função aqui, ó, que a gente chama de uma janela imunológica, mais ou menos. Quando você tem poucas células, o recrutamento é baixo. À medida que aumenta o nível de células leucêmicas, que é o eixo horizontal aqui, o recrutamento fica alto. Só que depois de um certo nível, o recrutamento abaixa, porque essas células leucêmicas aqui ficam tantas, e elas produzem também sinalizações que inibem o seu sistema imunológico. Então, o seu sistema imunológico é inibido quando você tem uma alta carga tumoral. Por isso que ele não consegue também matar as células leucêmicas quando do diagnóstico da doença, ok? Tudo isso que eu falei aqui é traduzido por esse sistema de equações diferenciais ordinárias aqui, ok? É um sistema não linear, e ele é não autônomo, porque esse TKI aqui é o tratamento. Esse TKI, ele é um parâmetro que tem um valor que representa a intensidade do tratamento, de um tempo zero até um tempo que eu escolho. Depois desse tempo que eu escolho, que é a parada do tratamento, esse termo aqui se anula, ok? Esse último termo se anula. Então, sem esse último termo, eu tenho um sistema autônomo aqui, onde o último termo é só uma força temporária, movendo as trajetórias no retrato de fase do sistema autônomo sem o TKI, ok? E qual que é a nossa ideia? Uma pergunta, pode voltar lá rapidinho? Sim. Essa janela de proliferação que você mostrou aí em cima, não é? Esse gráfico. Isso daí é representado por esse termo y sobre kz ao quadrado mais y ao quadrado? Exato, exato. É como se fosse uma função que tem um máximo que você vai escolher nesse kz aí, não é? Exato, o kz é o máximo. O kz é o máximo, e aí isso é proporcional a z. Então a janela é tanto maior em amplitude, não é? Quanto mais células você tiver. Mas, exato, inevitavelmente, ela vai tender a zero, porque a Y vai tomar nutriente, vai tomar espaço, aquela coisa toda. É exato, isso. Exatamente. Ok. Na literatura tem outras formas onde ocorre esse recrutamento,
Em geral, você tem uma coisa aqui que satura. Mas por causa da inibição, que a maioria dos tipos de câncer ele desenvolve, depois de um tempo, mecanismos que inibem o sistema imunológico. Por causa dessa inibição, você tem esse decrescimento aqui na função. E esse KZ, ele é um KZ fixo no tempo, porque o que interessa, na verdade, ele é o parâmetro que vai estimular o máximo de formação de Z, não é isso? O KZ é o valor de Y para o qual eu tenho o máximo de recrutamento. E todos os parâmetros aqui são constantes, mas são específicos para cada paciente. Então, é o mesmo sistema dinâmico, mas cada paciente tem interações aqui, magnitudes diferentes. Um paciente com sistema imunológico forte tem esse PZ aqui alto. Esse PZ é o valor, ele proporcional a esse pico aqui, certo? Ou tem o M alto. O M é a força com que o sistema imunológico mata as células leucêmicas. Então, tem individualidades aqui. Beleza. Então, qual que é o nosso objetivo? Nós temos dados aqui, que são os dados que eu tinha mostrado antes. O tratamento ao longo do tempo, então aqui eu tenho quase 10 anos de tratamento. São os pontos aqui. E aqui é a carga tumoral, né? Eu tenho esses pontinhos, o meu objetivo é fazer com que eu ajustar o modelo a esses pontos. Então, eu descubro os parâmetros específicos do paciente, tá claro? Eu não preciso deixar todos os parâmetros específicos, porque tem parâmetros ali que eu tenho uma certa redundância, eu fixo eles e eu deixo os parâmetros principais, que são esses 5 aqui, sendo específicos. Eu acho esses 5 parâmetros para cada paciente. Então, aqui eu tenho um ajuste do modelo aos dados. Nos triângulos aqui, os triângulos aqui são dados onde eu não tenho uma certeza absoluta que a carga tumoral estava aqui. Eu só tenho certeza que a carga tumoral estava entre esse triângulo e entre esse triângulo de baixo. Porque chegou num nível de detecção muito baixo, onde eu tenho incerteza. Aqui, por exemplo, eu tenho 100%, 10%, 1%, 0,1%, e aqui 0,01%. Eu decresci 5 logs no meu modelo. Então, aqui eu estou no nível de detecção no sangue que tenho incertezas. Então, quando eu vou fazer a estimação de parâmetros, se o modelo passa entre esse triângulo e esse triângulo, em qualquer ponto aqui, eu não tenho erro quando eu vou calcular o erro quadrático do modelo para os dados, ok? Agora, se ele passa acima do triângulo, eu tenho um certo erro. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho da ordem de 10 a 8 células leucêmicas no sangue, 10 a 12, aqui eu tenho 5 logs a menos. Então, se eu tenho 10 a 8, aqui eu tenho 10 a 3, tá claro? É um decréscimo muito rápido aqui nos 30 primeiros meses, 3 anos mais ou menos, onde chega num nível muito baixo aqui, tá? Então, quando eu estimo esses parâmetros, eu encontro os parâmetros aqui específicos pro paciente e eu consigo construir o retrato de fase. O retrato de fase é um retrato tridimensional, XYZ, onde vão morar os pontos de equilíbrio, as separatrizes de célula, as trajetórias do meu sistema, ok? E aqui eu estou representando um sistema bidimensional, tá? Estou fazendo um corte, onde eu estou considerando só as células leucêmicas no eixo Y, as células Y, ok? Essas células aqui, que são as principais, no eixo Y, e as células do sistema imunológico no eixo Z. Então, aqui é um retrato apenas ilustrativo, não é um retrato de fase fidedigno, mas aqui é só para a gente entender. Tipicamente, eu vou ter 2 pontos de equilíbrio estáveis no meu modelo. Aquelas análises que a gente faz para modelos de EDO, que vocês estão acostumados com presa-predador, modelos de competição, que em geral tem 2 equações, aqui tem 3. Tenho 2 equilíbrios estáveis, este e este. Este aqui, olha, eu tenho um baixo nível de células tumorais e um alto nível de células leucêmicas. É um ponto de equilíbrio que corresponde à doença, ao diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito, o paciente está com um ponto próximo desse ponto de equilíbrio aqui, né? Tem esse fundo aqui que diz que as trajetórias do sistema autônomo vão convergir para esse ponto aqui,
porque é o sistema autônomo sem o tratamento, ok? Sem o tratamento. Faço o TKI aqui igual a 0. Eu tenho um outro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio onde eu praticamente matei todas as células, mas não todas, eu tenho um nível muito baixo de células leucêmicas e um alto nível de células imunológicas, ou seja, está controlada a doença. O que o tratamento faz? O tratamento ele diminui o Y durante um certo tempo. Então, o tratamento representa... Ok, obrigado, Cassie. Eu vi a sua observação ali. Vou tentar, ok? Vocês veem o meu cursor ou não veem o meu cursor? Mexe ele aí, Arthur, para a gente ver. Estão vendo? Ele está parado. Ah, tá mexendo. Isso, estamos vendo sim, estamos vendo. Ah, bom. Então, olhando essa trajetória verde aí, esse é o efeito do tratamento. O tratamento diminui as células leucêmicas e, por consequência, aumenta as células imunológicas. E as duas estrelinhas ali, a amarela e a roxa, são pontos no tempo onde eu paro com o tratamento. Se eu parar o tratamento nesse ponto da estrela amarela, eu ainda estou na bacia de atração do ponto de equilíbrio correspondente à doença. Então, eu tenho essa trajetória vermelha aqui, que é a recidiva. Agora, se eu tratar por mais um tempo e parar no ponto roxo, na estrela roxa, e o meu tratamento para, mas o meu sistema imunológico já consegue eliminar as células leucêmicas, tá certo? Porque eu já alcancei essa bacia de atração. Então, com isso eu posso fazer predições para o modelo. Se eu parar até o tempo da estrela amarela, eu vou ter recidiva. Se eu tratar mais tempo, eu vou ter o controle da doença, tá claro? Para esse paciente específico. Então, a nossa abordagem é estimar os parâmetros e para cada paciente eu vou ter uma separatriz de célula aqui diferente. Ela pode estar nesse nível ou ela pode estar num nível mais baixo, tá claro? Eu vou ter um retrato de fase específico para cada paciente e daí eu vou conseguir fazer previsões específicas para cada paciente se eu posso parar ou não o tratamento. Tá? Alguma pergunta? Não, muito jóia esse gráfico. Eu tenho só uma pergunta rápida. Essa separatrix, você consegue representá-la explicitamente em termos dos parâmetros do sistema? Eu não consigo, eu não tenho uma fórmula para ela, mas eu consigo determiná-la numericamente. Eu consigo fazer aproximações polinomiais para ela em termos dos parâmetros do modelo. Mas como os pontos de equilíbrio aqui são raízes de equações cúbicas, eu teria que explicitar essas raízes cúbicas, então fica um pouco inviável de... já não dá certo. Não dá. Mas numericamente é rápido de determinar essa separatriz e eu posso variar o parâmetro e fazer um diagrama mais ou menos da variação dessa separatriz com relação aos parâmetros. Ela é sempre reta, Arthur? Não. Aqui, pode ser uma curva, né? É só uma ilustração. Ela é bem curva, a gente vai ver já uns exemplos. Beleza. E lembrando que, na verdade, ela é uma separatriz no espaço tridimensional, então ela é uma superfície. Ela é uma superfície. Eu tenho aqui, na verdade, eu tenho um ponto de célula do meu sistema autônomo aqui, morando nessa separatriz. Esse ponto de célula, a matriz jacobiana do sistema autônomo tem 2 autovalores negativos no ponto de célula, ou com parte real negativa, e um com parte real positiva. Então, ele tem uma variedade estável, o meu ponto de célula, que é uma superfície de dimensão 2, que é exatamente essa superfície que vai dividir as 2 bacias de atração. Que legal. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns pacientes, para esse artigo aqui, a gente tinha 21 pacientes disponíveis. E são os dados dos 21 pacientes e o modelo ajustado aos dados desses 21 pacientes, ok? E é importante dizer que eu tinha os dados aqui, o que aconteceu com o paciente depois do tratamento. Então, em cinza é quando o tratamento parou. Então, alguns pacientes apresentaram uma recidiva, outros não, né? Como paciente 13, 14, 15, 16. Ok? Então, de posse de todos esses dados aí, de 21 pacientes, a gente usou um método de estimação de parâmetros, que nesse caso aí foi o ABC,
que é a estimação bayesiana, né? Porque, em geral, a gente não tem... se a gente poderia, a gente no começo usava métodos de máxima verossimilhança, gradientes, né? Máxima de descida, só que são métodos locais. E a gente parava em mínimos locais e a gente tem um problema aqui de muitos mínimos locais para os parâmetros ótimos, né? Quando você faz o seu funcional erro no espaço de parâmetros, ele é uma superfície cheia de curvaturas e mínimos locais. Então, a gente não tinha certeza se era a melhor estimação. Então, essa técnica que a gente usou aqui, a gente começa com uma amostragem muito grande no espaço de parâmetros, uma nuvem de parâmetros, digamos assim, que a gente vai mapeando todo o espaço de parâmetros e vai refinando essa nuvem à medida que ela identifica regiões de mínimos locais e tudo. E daí a gente, no final, obtém várias nuvens concentradas onde a gente tem os mínimos locais e a gente toma um certo parâmetro ótimo aí, dependendo. Tá? Não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas tem um pacote em R que nos auxilia a fazer isso. Então, estimados os parâmetros desses pacientes, a gente quer reconstruir esses retratos de fase, ok? Então, antes de reconstruir os retratos de fase numericamente, a gente fez análise matemática de estabilidade, existência de pontos de equilíbrio desse modelo aqui. Eu não vou mostrar isso aqui agora, é uma parte mais matemática, mais formal, tá? De toda essa parte de análise aqui do modelo. E a gente identificou 3 tipos de retrato de fase, tá? Onde as bacias de atração diferem qualitativamente. Então, eu vou mostrar aqui do lado esquerdo os gráficos A, C e E, tá? Então, lembre-se que o eixo vertical é tumor, o eixo horizontal é células imunológicas, no retrato de fase. Então, nesse retrato de fase da letra A aqui, eu só tenho um ponto de equilíbrio estável, que é o ponto da doença. Eu não tenho nenhum ponto de equilíbrio estável onde a doença está controlada. Esse aqui é o que a gente chamou de pacientes da classe A, do grupo A. São pacientes onde o sistema imunológico é tão fraco que aquele ponto de equilíbrio é instável, ele não existe como um atrator do sistema. Então, eu posso tratar o máximo aqui esse paciente, o máximo. Se eu não matar todas as células, se sobrar uma célula só, depois, e eu parar o tratamento, ela vai se reproduzir, e vai ter uma recidiva, não importa o que aconteça, tá? E biologicamente, a gente não assume que dá para matar todas as células leucêmicas, porque tem algumas que estão no estado quiescente, dormente, né? Não é um objetivo viável biológico eu falar, eu quero matar todas, então, para chegar de fato no zero. Então, esse paciente aqui é um paciente que sempre vai apresentar recidiva, se ele tiver esse retrato de fase. Esse outro paciente aqui já tem um retrato de fase da letra C muito semelhante ao que eu falei antes, a figura que eu mostrei antes, com diferença que a separatriz é uma curva, tá claro? Então, o EL ali é o ponto de equilíbrio de controle da doença. Então, a minha trajetória de tratamento, ela veio até esse ponto do final da curva preta. Da curva preta em diante, o restinho da curva cinza ali, que está muito baixo, é o restante do tratamento. Ele está se aproximando do EL aqui, que a simulação não foi até o fim, tá claro? Então, esses pacientes aqui, se eu tratar o suficiente para entrar nessa bacia de atração, aquele paciente está resolvido. Eu posso parar com o tratamento e ele vai ter uma qualidade de vida sem tratamento ali e segura, sem a recaída. E numa terceira classe de pacientes, onde eu tenho o ponto de equilíbrio estável, que é o EL também, só que a bacia de atração é muito diferente. Em vez dela ser uma cerca, assim, entre o EL e o EH ali, eu tenho uma cerca, ela forma um laço, mais ou menos, em torno do EL. Então, o EL tem uma bacia de atração muito pequenininha. É um buraco ali muito pequenininho no meu espaço de fase, onde eu tenho que dar sorte do meu tratamento alcançar aquela bacia de atração, tá claro? Então, na análise matemática, a gente identificou esses 3 retratos de fase. Numericamente, para os pacientes, a gente estimou os parâmetros dos pacientes e os pacientes caíram
cada um num desses retratos de fase aqui, tá claro? Então, eu vou explorar um pouco agora esses pacientes da classe A aqui, tudo bem? Da primeira classe, por enquanto. Depois eu vou retornar aos pacientes do grupo B e C. Nos pacientes da classe A, a resposta imunológica é fraca, a bacia de atração do equilíbrio de controle da doença é sempre vazia e há sempre uma recidiva após o término do tratamento. Uma alternativa é, uma vez que esses pacientes alcançaram um bom nível de remissão, eu aplicar uma terapia de manutenção a longo prazo. Poxa, o paciente já está controlado, eu sei que eu não posso parar, mas será que eu posso reduzir a dose nesses pacientes? Então, a gente, olhando aqui para o modelo, os pacientes eles têm um sistema imunológico muito fraco, e aqui está destacado o M, que é a força com que o sistema imunológico ataca a leucemia, mas eu poderia destacar também o PZ e o KZ. Esses parâmetros são responsáveis pelo ponto não ser estável, o ponto de controle da doença. Então, eles são muito baixos no meu modelo. No meu modelo em si, eles não estão fazendo uma diferença. Esses termos das equações aqui estão numa escala muito menor que os outros termos. Eles não estão modificando muito a minha dinâmica da minha equação. Então, numa atitude um pouco drástica, a gente vai remover o sistema imunológico do paciente. Tá claro? Então, a gente vai ficar com um modelo de duas equações apenas, sem sistema imunológico, porque já que o paciente tem um sistema imunológico fraco, vamos ver o pior dos casos, onde o sistema imunológico é zero, tá? Vamos analisar esse modelo aí. Por que eu quero fazer isso? Porque esse modelo aí é um modelo de duas equações, e você observa que a primeira equação é linear, a segunda quase que é linear, exceto pelo crescimento logístico, 1 menos y sobre ky, tá? Mas esse termo logístico, o que acontece com ele? Ele serve para falar que a população, quando ela cresce, o tumor, ele atinge um máximo ky e estabiliza. Mas quando eu estou tratando o paciente, eu estou saindo desse máximo perto de ky e estou diminuindo a carga tumoral. Então, eu posso também tirar o termo logístico do meu modelo. Se eu tirar esse 1 menos y sobre ky e ficar só com py, eu vou ter um crescimento exponencial do meu tumor. Mas como eu estou tratando, não me importa, eu não estou querendo modelar a saturação do tumor. Eu estou querendo modelar o decréscimo dele por causa do tratamento e depois o recrescimento dele começando do nível muito baixo, quando eu parar o tratamento. Então, eu vou fazer análise desse modelo simplificado, tá? Na verdade, a gente fez esse trabalho primeiro, antes do modelo que eu mostrei antes. Eu estou contando a história aqui da ordem reversa com que foi publicado, mas é a história de como a gente focou realmente no trabalho. A gente estava fazendo tudo isso, tinha esse objetivo, mas vimos esse potencial aqui de simplificar o modelo e ter uma equação linear. A gente analisou primeiro o modelo linear. Então, isso aqui foi publicado em 2018, e eu quero mostrar aqui porque eu acho que é uma análise matemática que pode ser interessante para quem é da parte matemática, tá? Então, tem um modelo de equações diferenciais lineares aqui, né? Onde eu agrupei o termo PY com o termo do tratamento, TKI ali, eu agrupei aqui num único parâmetro, que eu vou chamar de Q, o ETKI menos PY, eu vou chamar de T, de Q. Então, eu tenho um modelo de duas EDOs lineares, que a gente estuda lá no ciclo básico da matemática, certo? Então, eu posso achar solução analítica para isso aí, muito simples, é só achar os autovalores da matriz 2 por 2 aí, certo? É somar as exponenciais ali, muito simples esse modelo. E por que eu fiz isso? Porque, olha só, a resposta ao tratamento, fenomenologicamente, estatisticamente, ela é descrita por um declínio biexponencial, tá? E quando eu olhei isso, poxa, esse declínio biexponencial tem a cara da solução de EDOs, né? Ali de segunda ordem, ou de sistemas de duas EDOs lineares. Então, com esse modelo simples, será que eu posso obter uma solução analítica e alguma conclusão biológica e interpretar esse alfa e beta aqui em termos dos meus parâmetros do modelo? Essa foi a minha pergunta.
Então, o meu modelo, simulando, ele tem também um declínio bem exponencial, ele se ajusta aos dados de pacientes. Então, para essa parte aqui, a gente tinha mais pacientes, a gente tinha em torno de 400 pacientes. Então, eu peguei a fórmula observada na clínica, achei a solução do modelo em termos da OL. A solução do modelo é isso, onde lambda 1 e lambda 2 são autovalores das matrizes, né? E eu expressei, então, eu falei, poxa, se a dinâmica na clínica é essa, se a dinâmica do modelo é essa, eu vou igualar as duas. Então, o alfa da clínica tem que ser igual ao lambda 1, meu alto valor, o beta tem que ser igual ao lambda 2. E eu obtenho também esses parâmetros da clínica em função dos parâmetros mecanicistas, que eu tenho interpretação biológica do modelo. Eu tenho 4 parâmetros aqui, 4 parâmetros aqui, eu tenho uma correspondência bionívoca. Eu consigo inverter essas fórmulas e escrever os parâmetros do modelo em função dos parâmetros clínicos, fenomenológicos. Então, quando eu faço a estimação de parâmetros, eu posso fazer a regressão bilinear, estatística, puramente estatística dos dados. Eu calculo A, B, alfa e beta. E usando essas fórmulas aqui, eu calculo L0Q, PXY e PYX do meu modelo de EDOs, por meio dessas fórmulas, e quando eu simular o meu modelo de EDO, a solução do modelo de EDO vai ser a mesma que a regressão bilinear da clínica. Tá? E com isso eu consigo conectar as duas coisas. Tá? E faço isso para todos os pacientes, e fazendo uma análise aqui de múltiplas escalas, tá? Introduzindo parâmetros épsilons pequenos aqui, que tem a ver com as razões entre os parâmetros, né? Porque quando eu estimo os parâmetros, eu vejo que o Q está na ordem de magnitude de 10 a 0. O PXY da ordem de magnitude de quase 10 a menos 2. E o PYX da ordem de magnitude de 10 a menos 3. Então, eles estão em diferentes escalas. Então, quando eu reescalono meus autovalores, alfa e beta, ou lambda 1, lambda 2, em termos dessas escalas aí, e faço uma expansão em séries, eu obtenho que o alfa é um menos Q, né, da ordem de 1, mais termos da ordem de epsilon 3, onde epsilon 3 vai ser da ordem de 10 a menos 1, tá? Para mim. Então, desculpa, 10 a menos 3 para mim, o epsilon 3, tá? Então, o Q, 99,9% do Q, do alfa, desculpa, ele é o Q. E 99% do beta é o PXY. Ou seja, a inclinação alfa aqui no início do tratamento, o que é responsável por ela no meu modelo é o parâmetro Q, que é a diferença entre proliferação e o tratamento. Então, o efeito líquido de tratamento e proliferação é o que diz respeito ao alfa aqui. E o beta, que é essa taxa mais lenta aqui, 99% dele é o PXY, que é a taxa de ativação das células quiescentes, a taxa com a qual elas ficam no estado proliferativo. Tá? Ou seja, o que isso está me falando? Que no início do tratamento, apesar do meu modelo ser de EDOs aqui, no início do meu tratamento, a dinâmica que está mandando aqui é o tratamento menos a proliferação, o efeito líquido disso. Por isso que é uma alta redução da carga tumoral, porque eu tenho muitas células leucêmicas aqui, e numa ordem de 1000 para 20 para 1, eu estou matando as células leucêmicas aqui. Então, é como se eu tivesse uma caixa d'água cheia, e eu quero limpar essa caixa d'água, e ela está cheia de sujeira, que é essas células vermelhas aqui. Então, o que eu faço é ligar abrir a torneira dessa caixa d'água e soltar essa sujeira, tá claro? Uma vazão muito alta, que é a força do tratamento. Depois, quando eu reduzo a carga tumoral de 100% para 0,1%, ou seja, 3 logs, a minha caixa d'água está quase toda limpa, ela tem resíduos ali de sujeira. E eu estou com a vazão do tratamento aplicada ainda, que é a seta cinza. Só que essa vazão, a sujeira não está saindo nessa vazão
porque eu não tenho sujeira para sair nessa vazão. Porque a sujeira, na verdade, ela está entrando das células leucêmicas quiescentes. As células leucêmicas quiescentes entram e daí eu posso matar elas. Então, eu tenho que esperar elas acordarem para fazer efeito no meu tratamento. Por isso que o tratamento ele reduz a velocidade dele nessa segunda fase do beta, porque eu quase não tenho células sensíveis ao tratamento. Eu só tenho as células X, que são as azuis, que não estão sensíveis. Eu preciso esperar elas acordarem. Tá claro? Então, com essa análise de múltipla escala do modelo, a gente pensou, poxa, nessa segunda fase do meu tratamento, eu estou desperdiçando aqui o tratamento, né? Eu estou aplicando uma dose alta, mas o efeito dela não está sendo tão forte, né? O que acontece se eu, depois que chegar nesse regime desse segundo beta aqui, desse segundo alto valor, depois que eu chegar à minha dinâmica naquele regime, o que acontece se eu reduzir a dose? Então, aqui estão simulações de redução de dose. Quando eu reduzo a dose de 100% nesse ponto, para 50% da dose original. A linha tracejada é a simulação com tratamento original e a linha contínua é a simulação com tratamento de dose reduzida. Eu observo que é um pequeno aumento das células leucêmicas, mas depois eles voltam a decair e com a mesma inclinação do anterior, com o mesmo beta anterior. Ou seja, aumentou um pouquinho ali a sujeira, mas depois eu estou eliminando ela na mesma vazão. Tá claro? Se eu reduzir a dose em 50% da dose original. Quando eu reduzo em 25%, eu observo um aumento maior do meu tumor, mas é um aumento transiente. E aqui eu estou falando de uma escala logarítmica, tá? De 0,1%, ele subiu para quase 1%. Não chegou nem 1% ainda. Então, de 0,1% ele foi para 0,4%. Isso é pouquíssimo, né? E depois ele volta a decair numa inclinação limite quase semelhante à inclinação beta do tratamento original. E se isso aqui é a dose 25%. E se eu diminuo a dose para 18%, aí eu já perco a eficiência. Eu já tenho uma outra inclinação ali. O meu tratamento ele não está reduzindo na mesma velocidade com que as células quiescentes estão sendo ativadas. Tá claro? Então, aqui nesse gráfico, eu tenho o módulo daquele alto valor beta lá, o módulo do alto valor beta no eixo vertical, em função da dose. A dose, 100%, está aqui. Se eu vou diminuindo a minha dose, olha o módulo do alto valor. Ele quase não muda. Ele quase não muda. Só quando eu chego em 25% da minha dose original, é que ele sofre uma rápida... um rápido decaimento aqui, digamos assim. Então, se eu reduzir a minha dose dentro dessa janela aqui, o meu alto valor não vai mudar em modo praticamente nada. A única coisa que vai mudar é que eu vou ter aqueles transientes lá que eu falei. Tá claro? Então, o meu objetivo é achar esse limiar de F óptimo aqui para cada paciente. É a razão, a redução máxima que eu posso fazer para cada paciente. E antes de achar esse óptimo aqui para cada paciente, uma observação. Aqui eu reduzi para o meu paciente 25% da dose. Ele ficou 5 anos tomando 25% da dose, nessa parte verde. E daí, o tumor quase está igual no início, lá nos 5 anos, né? Daí, se eu falar, esse tratamento está muito devagar. Se eu resumo o tratamento para 100% da dose original, ele rapidamente recupera a resposta que ele teria se eu tivesse tratado ele o tempo todo com a dose original. Então, quando eu reduzo a dose, eu posso reduzir e voltar, que eu não perco nada em reduzir a dose dentro da janela ótima, tá claro? Então, a gente consegue fazer uma aproximação para o valor ótimo em termos dos parâmetros do paciente, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui que o tempo está passando, e a gente consegue estimar esse valor ótimo da seguinte maneira. A gente trata o paciente, a gente reduz 50% da dose, trata o paciente com 50% da dose e vai ver essa dinâmica aqui. Baseado nessa nova dinâmica aqui, eu calculo esse intercepto B' ali, e consigo calcular depois o valor ótimo que eu posso
reduzir o paciente, porque isso vai variar de cada paciente para cada paciente, dependendo de como vai ser o decréscimo quando eu reduzir 50%. Então, eu faço um teste, reduzo 50%. Como é que foi isso? Daí eu calculo e vejo quanto mais eu posso reduzir. Cada paciente vai ter um valor ótimo, ok? Quando a gente estava fazendo isso aqui, a gente descobriu que tinha um clinical trial lá em Liverpool, que estava fazendo exatamente a mesma coisa, de reduzir a dose. Eles estavam tendo bons resultados, a gente entrou em contato com eles, e a gente conseguiu os dados deles, tá? Eu vou entrar nisso aqui depois. Então, quanto tempo eu ainda tenho? Talvez uns 10 minutos, né? Eu acho que 10 minutinhos podia se encerrar, já tá beleza. Então, aqui é o que eu tinha falado. Voltando agora para o modelo completo, para a classe B e classe C. Esse trabalho, então, são 2 trabalhos onde está baseado, que eu vou apresentar aqui. Na classe B, a gente não tem problema, o paciente é só tratar ele por tempo suficiente. Na classe C, é que eu tenho aquela bacia de atração complicada. Então, eu tenho aqui aquela bacia de atração bem pequenininha aqui em volta do ponto, e alguns pacientes eu consigo atingir ela, outros não. Então, como é que surge aquela bacia de atração? Ela surge assim, ó. Eu tenho o paciente da classe B normal, onde tem aquela bacia de atração. Daí eu mexo um pouco os parâmetros imunológicos do sistema. Essa separatriz de célula aqui, ela conecta esse ponto de célula com esse outro ponto de célula que está aqui. Então, tem uma conexão heteroclínica aqui. E se eu mudo mais um pouquinho o parâmetro, ela sobe e daí, em vez de ficar perto aqui do ponto de equilíbrio, ela dá uma volta. E ela dá a volta e passa ali para a classe C. Então, eu tenho uma bifurcação não local aqui no meu modelo de EDOs. Tá claro? E daí, se eu vou mexendo os parâmetros, ela vai afunilando. Ela vai dando a volta, ela vai diminuindo. Eu tenho um ponto de equilíbrio do tipo foco estável aqui e um ponto de célula. E daí eu vou mudando os parâmetros imunológicos, os dois colidem e dá origem à classe A, então, tá bom? Eu tenho esse tipo de bifurcação aqui aparecendo no meu modelo. Então, para esse tipo de paciente, se eu trato por pouco tempo, eu não chego naquele lugar onde eu quero chegar. O paciente tem uma recaída, volta o tumor. Se eu trato por um determinado tempo, eu chego lá. Tá claro? Agora, se eu trato por mais tempo ainda, eu continuo tratando e paro o tratamento, o paciente volta e tem uma recaída. Eu tratei demais. Por quê? Por causa daquela janela imunológica que eu mostrei no início. Quando a gente trata do ponto certo, a gente para o tratamento na janela imunológica e o sistema imunológico controla. Se eu trato demais, eu passo daquela janela imunológica e o sistema imunológico fica desativado porque ele quase não está vendo, tá certo? Então, é isso que acontece com esse tipo de paciente. Então, se você reduz o tratamento do nada, ó, ele tem uma recaída. Agora, se você reduz, essa aqui é a dose, tá bom? Isso aqui é a dose. Se você reduz o tratamento devagar, você vai dando tempo do sistema imunológico ser estimulado, ó, e literalmente você está jogando a trajetória do sistema lá dentro daquela bacia de atração. Tá bom? Então, eu acho que eu já estourei mesmo o tempo. A gente quer, né? Última coisa que eu vou falar, a gente quer fazer isso, né? Que eu disse para vocês. Agora, qual que é o problema do que eu disse para vocês? O que eu disse tudo para vocês é baseado na estimação de parâmetros. E quando eu estimo os parâmetros, eu estou usando esses dados aqui do pós-tratamento. Ou seja, eu sei o que aconteceu com o paciente quando ele foi tratado, e eu uso esses dados, estimo os parâmetros e obtenho essa curva cinza aqui, certo? Quando eu tenho todos os dados completos. Qual que é o problema? Eu não quero usar um modelo para saber o que aconteceu e explicar o que aconteceu. Ah, aconteceu isso por causa disso. Eu quero usar um modelo quando eu só tenho os dados da parte durante o tratamento, até o tempo 50 aqui, só esses dados aqui, e eu quero falar, ó, com esses dados eu quero te dar informação, o que vai acontecer com o paciente, tá claro? Só que quando eu tenho esses dados aqui, lembra que eu falei da não unicidade
da estimação de parâmetros, eu tenho vários mínimos locais, eu tenho parâmetros que se ajustam ao modelo, né, nessa parte inicial aqui, tá claro? Eu tenho parâmetros que dão um bom ajuste para o modelo, mas os parâmetros me dizem que o paciente vai ter uma recidiva. E eu tenho outros parâmetros ótimos que me dizem que o paciente não vai ter recidiva. Ou seja, eu tenho vários ótimos locais e um diz que vai acontecer uma coisa, o outro diz que vai acontecer outra, tá claro? Então, o modelo ele não tem uma habilidade muito boa de medir o futuro. Para alguns pacientes eu até tenho, para outros não. E daí o que nós estamos fazendo agora para terminar mesmo, nós pegamos os dados daquele teste clínico lá, onde nessa janela cinza claro aqui, a dose de tratamento foi só reduzida, de 100 para 50%. Então, eu trato o paciente, reduz a dose em 50% e para o tratamento depois. Depois, 1 ano com dose reduzida. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é usar os dados da resposta do tratamento do paciente quando eu reduzi a dose pela metade. Ou seja, eu estou usando a parte branca e a parte cinza clara. Eu estou estimando os parâmetros e estou tentando obter a unicidade na otimização de parâmetros para prever o que vai acontecer quando o tratamento parar por completo. Tá bom? Isso aqui ainda é trabalho em andamento. Tá bom? Os colaboradores são lá da Universidade Técnica de Dresden, tá? Em principal, esses 2 pesquisadores principais lá, o Ingo Maglausch e o Ingo Roder, lá, que me supervisionaram. E é isso. Muito obrigado novamente, Yuri, pelo convite. Andréia, obrigado a todos pela atenção e estou disponível para tirar qualquer dúvida. Arthur, muitíssimo obrigado pela palestra sensacional, uma clareza nas suas explicações, da maneira que você apresentou o modelo, sensacional. Vamos lá, então, é extremamente motivante. Vamos lá, pessoal, estamos abertos aí para perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões. Quem quiser falar, por favor, pode falar. Se vocês preferirem levantar a mãozinha antes, pode levantar, senão já pode começar a falar agora. Se não, escrevam no chat. Luiz, pois não? Eu queria perguntar para o professor Arthur, que eu não sei se não ficou muito claro para mim, que eu vi que ele está pegando os dados dos médicos, mas eu queria saber se as simulações dele já estão influenciando a prática médica. Ainda não. As simulações não estão ainda no ponto onde os médicos mandam os dados, a gente roda o modelo e fala para o médico, olha, vai acontecer isso. Não estamos nesse ponto ainda, mas pelo menos com essa parte da redução de dose, a gente teve uma certa influência, não uma influência assim quantitativa do médico tomar decisão baseada para aquele paciente particular baseado no modelo, mas já fez os médicos pensarem sobre a redução de dose. Teve algumas conferências, eu não participo delas, que são da área de biologia, mas onde os meus colegas tiveram, que os médicos viram aquilo, alguns defenderam, alguns se oporam, mas eles estão sendo provocados já, pelo menos na questão de reduzir a dose. E o próprio teste clínico que eu falei que estava reduzindo dose, o pessoal de lá gostou muito do nosso modelo, né? O Richard Clark, professor lá de Liverpool, gostou muito, a gente está em colaboração com ele. De certa forma, foi uma linha de pensamento que foi reforçada por causa de uma análise matemática. Então, do ponto de vista qualitativo, tem alguma influenciazinha pequena. Joia, legal. Alguma pergunta mais? Alguém quer levantar a mão? Andréia, por favor. Olá. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Certo, eu estou com um problema de internet aqui, então eu não sei se eu captei tudo que você falou. Arthur, primeiro eu queria agradecer você ter vindo, eu acho sua pesquisa muito bacana. Assim, como você conseguiu fazer essa conexão entre a parte clínica com a parte matemática, isso daqui é fenomenal, assim.
E minha dúvida é justamente essa: como que você fez essa estimação daqueles 5 parâmetros? Né? Você tem como explicar? Eu não sei se você já explicou, porque realmente eu caí uma hora aqui, a minha internet foi para o espaço. Eu não sei se você explicou, mas aqueles 5 parâmetros que tinham a ver com cada paciente, como é que você conseguiu isso? Esses 5 parâmetros aí? Que eu imagino que isso não deve ter sido muito simples, assim, porque os dados que a gente recebe não são assim limpinhos, bonitinhos, igual a gente vê no seu. Não, isso aqui, quase que metade do trabalho árduo disso aqui é a parte de estimação de parâmetros. A gente tem o nosso modelo, a gente pode simular ele no computador. A gente atribui valores numéricos para esses parâmetros. Então, a gente faz uma rotina computacional onde eu alimento valores para esses parâmetros. O modelo é simulado, às vezes, daí tem uma curva, o modelo gera uma curva, talvez aqui assim, que não tem nada a ver com os dados. Daí eu calculo o erro da curva para os dados, tá claro? Usando soma de quadrados mesmo, e calculo esse erro, e então eu tenho um algoritmo onde a entrada são 5 parâmetros e a saída é o erro. E eu uso um método computacional de minimização. Basicamente. Nossa. Então, é como se fosse aqueles problemas de minimização que a gente vê, que usa... Redes neurais, né? Um steepest descent para redes neurais. Exato. Como se fosse um steepest descent. Mas... Não, perfeito. Olha, muito bacana. Adoro sua pesquisa, você é muito didática, assim, então eu tenho aqui aluno de PIBIC assistindo, então para eles carecem desse tipo de coisa. Então eu agradeço você ter vindo até aqui. Não, vindo até aqui não, né? Mas na próxima vez você vem. Vindo. Ele tá aí. Vamos lá, Kessia. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar uma coisa. Existem já estudos que acompanham as pessoas que têm a mutação genética no cromossomo 22, e me parece que no cromossomo 9 também tem fatores envolvidos, mas que ainda não desenvolveram a doença? Eu acho que talvez isso pudesse ajudar a fazer os modelos preditivos. Não só os dados de depois da descoberta e tratamento, mas também do que acontece com a pessoa e como ela desenvolve a doença. Essa questão do cromossomo 2, você viu aqui? Não, 9, desculpa, você viu aqui? Eu vi numa pesquisa, uma pesquisa não relacionada, mas de todo jeito, mesmo que seja só no cromossomo 22, talvez fazer uma checagem da população que está em risco e descobrir como a doença se desenvolve antes de ela apresentar sinais clínicos, pudesse ajudar a fazer um modelo de predição de quem vai rescindir, quem vai ter recaída e quem não vai. Entendi. Agora entendi melhor a sua pergunta. Então, para os modelos desse tipo aqui, esses dados são muito difíceis de eu colocar no modelo aqui matemático. Mas tem muitos dados, talvez sejam os dados populacionais que você está falando, né? Idade da pessoa, se ela tinha comorbidade ou não, quando que ela desenvolveu a doença, se ela tem outros fatores de riscos, né? Seria mais realmente, eu não sei se isso, eu sei que isso é feito para algumas poucas doenças, não sei se isso é feito para essa. É feita uma testagem na população de risco, né? Populações que tendem a apresentar mutações genéticas, e é verificado se uma pessoa apresenta essa mutação, por exemplo. Sim. E mesmo quando ela ainda é criança ou quando ela não apresentou nenhum sintoma ainda. E daí é feito o acompanhamento ao longo dos anos para ver quantas dessas pessoas desenvolvem a doença, as que desenvolvem, qual é o comportamento né, fazer exames periódicos para ver qual é o comportamento das células do sangue ao longo do tempo, para ver se tem algum fator que contribui com
com a resposta imunológica do paciente ou com a evolução da doença, que não tem a ver necessariamente só com o tratamento que é dado depois da descoberta dos sintomas, talvez descobrindo alguma coisa em comum que os pacientes têm antes de apresentar os sintomas, pudesse ter um modelo um pouco mais... que pudesse ter um poder de predição um pouco maior. Eu vi pouquíssimas coisas sobre o diagnóstico precoce dessa doença. Pouquíssimas coisas. Eu não sei se a gente tem dados o suficientes de diagnóstico precoce que dê para usar como informação substancial para fazer essa predição. O que, inclusive, a gente usou, como eu disse lá de Hiroshima, teve o episódio da bomba, e daí teve várias pessoas que desenvolveram essa doença lá, e desenvolveram, umas 7 anos depois da bomba já tinham a doença, outras 3 anos, outras 18, 20. Então, tem uma distribuição populacional do tempo com que as pessoas desenvolveram a doença após o episódio da bomba. Então, se você assume que todas elas desenvolveram por causa da exposição à radiação no evento da bomba, você consegue estimar a taxa de crescimento da leucemia delas. Esse parâmetro aqui, a gente usou isso para fazer. Esse PY aqui é a taxa de crescimento. Então, a gente simula com uma célula e sem tratamento. Quanto tempo vai demorar para atingir o diagnóstico? Basicamente, depende desse parâmetro PY aqui. Então, usando os dados da bomba, a gente obteve uma distribuição populacional para esse PY aqui. Então, se a gente soubesse quando a pessoa desenvolveu a doença, daria para saber exatamente esse parâmetro para a pessoa, e esse parâmetro é muito importante porque ele basicamente diz também, junto com o sistema imunológico, quanto que a pessoa tem de chance de ter a recidiva ou não. E sobre o sistema imunológico que você falou, já tem grupos de médicos que medem o sistema imunológico do paciente ao longo do tratamento ou no momento do diagnóstico, já começam a medir células do sistema imunológico ao longo do tratamento para ver como que elas estão se comportando. Para nós, seria muito interessante ter esses dados, que seriam os dados correspondentes a essas curvas cinzas, que são os Z de T. Então, a gente poderia ter mais dados para estimar também o Z de T. Isso ajudaria a gente também. Verdade. É isso, acho. Uma integração de dados ou uma recolhida de dados de diferentes fontes. Talvez, nesse exemplo da bomba, os exames que eu sei que esse grupo de acompanhamento dos efeitos da radiação, eles fizeram vários exames ao longo do tempo em várias pessoas, recolheram sangue, e tem um quadro clínico completo dessas pessoas. Se isso pudesse ser feito para os casos mais gerais, para a população geral, talvez deixasse o trabalho de fazer modelos preditivos mais preciso mesmo, mais rápido. Mas é isso. Obrigada, professor. A questão dos dados é muito complicada nessa área. Mas tem pessoas que fazem modelos semelhantes ao que você está comentando, Cassie, que eles pegam todo tipo de dado da pessoa, idade, outras mutações, problemas, comorbidades e tudo, coisas da família, tudo que o médico consegue recolher da pessoa, a ficha clínica da pessoa, eles são dados descritivos, né? Não são como os meus. E eles jogam isso em redes neurais. E daí eles tentam fazer com que a rede neural aprenda a reconhecer naquela nuvem de dados diversos, e ela aprende com os pacientes que já estão diagnosticados, né? E eles tentam treinar a rede neural para fazer isso em pacientes que entram na clínica. Então, o paciente responde uma entrevista, aqueles dados vão para uma tabela, da tabela para a rede neural, e a rede neural dá uma predição para aquele paciente. Mas isso ainda está numa parte incipiente ainda, essa questão aí. Mas é uma ideia muito interessante. Legal. Obrigado, Kessia. Jorge? Alô, boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, professor. É muito legal a apresentação. Eu acho que é sempre muito legal ver uma
aplicação tão prática, assim, relacionada a uma coisa tão fundamental na matemática. Sempre muito legal de ver, né? Obrigado. Aí eu tenho duas perguntinhas. Uma pode ser uma coisa que eu posso ter perdido no começo da apresentação, que eu não estava vendo, que é porque você está propondo que diminua em algum momento, né, do tratamento a dose da medicação, certo? E daí, qual é a vantagem para o médico ou para o paciente, exatamente, a diminuição do tratamento? Ele ataca células saudáveis também? É como quimioterapia? Como é que é? Ele ataca pouquíssimas células saudáveis, não é igual a quimioterapia, mas ele causa náuseas, causa desconforto. Então, tem muitos pacientes que depois de 2 anos tomando o remédio, o paciente começa a ir no médico e o médico fala, olha, tá vendo esse ponto aqui? Tá bom. Tá vendo esse ponto aqui? Tá bom. Tá vendo esse ponto aqui? Tá bom. O paciente fica 1 ano indo no médico e o médico fala, ó, tá bom. E o paciente começa a falar, poxa, eu não posso parar, porque às vezes isso me causa náusea, me causa cansaço, eu tenho algumas limitações. E daí o médico fala, não é bom parar, porque pode ter esse risco de voltar. Então, a questão da redução de dose é para a qualidade de vida do paciente e também o custo. Porque no Brasil, que é muito custa caro, de R$1.000 por mês um medicamento genérico que o SUS paga. Nos outros países onde não tem um sistema igual ao SUS, esses custos são muito maiores. Tá? E o paciente, por exemplo, podendo reduzir a dose, ele pode tomar o comprimido terça, quarta, quinta, ou segunda, terça, quarta e quinta, e sexta, sábado, domingo, ele não precisa tomar o comprimido. Então, ele está reduzindo a dose média semanal, está acima dos 50% ainda. Então, ele pode dar uma relaxada e muda a qualidade de vida dele. Faz sentido. Saquei. A outra pergunta seria um pouco mais relacionada com o modelo que vocês usam mesmo. Então, assim, você usa uma série de equações aí, de equações diferenciais, né? São determinísticas e tal, tem toda a dificuldade de modelar os parâmetros e tudo mais. Mas vocês já consideraram, ou faria sentido considerar um modelo estocástico para essas equações? Sim, faria todo sentido. Por quê? Os modelos estocásticos tem as versões estocásticas dessas equações diferenciais aqui, por exemplo, via a simulação de Gillespie, né? Eu transformo isso aqui numa simulação estocástica. Não é uma equação diferencial estocástica, mas é uma representação estocástica dessa equação diferencial. E eles são muito importantes porque quando você tem baixas densidades de células, 100, 200, 1.000 células ou menos de 100, que é o caso quando você está nesse nível de remissão aqui, e como eu falei, você saiu de 1 milhão, ou 10, ou 100 milhões, você reduziu 5 logaritmos, você está na faixa talvez de 1.000, de 100, depende do que é aqui o 100% para você. E quando chega nessa faixa, as células, elas são indivíduos, são modelos, são coisas individuais ali, que a dinâmica individual já passa a ter uma certa preponderância em relação à dinâmica do todo misturado. Igual essa questão do Covid. Quando você tem 1.000 infectados na cidade, o modelo de EDOS é bom. Mas quando você tem 1, 2, 50, é muito evento aleatório. O cara foi, deu um churrasco e todo mundo lá pegou ou não. Então, essa questão aleatória para baixas densidades é muito importante. A gente considerou um modelo estocástico para essa parte aqui, ó. Para esse modelo aqui, de redução de dose. Quando a gente mandou para a revista, um dos argumentos dos revisores foi: será que vale a questão da redução de dose no modelo estocástico também? Eu não tenho a figura aqui, deixa eu ver, eu até tenho ela aqui. Se me der 30 segundos, eu consigo colocá-la para você. À vontade, fique à vontade. Só estou preocupado com você, que já deve estar cansado. Não, eu estou tranquilo. Então, cadê? Aqui. A gente fez a simulação estocástica. Deixa eu ver onde é que está.
Aqui. A simulação você chama, estocástica. deixa eu só te interromper rapidinho, Arthur. Quando você chama simulação estocástica, na verdade, tem um termo da sua equação que é estocástico, mas suas variáveis ainda são determinísticas. Na verdade, eu não estou mais considerando aqui, eu não estou mais considerando a equação diferencial. Eu estou considerando o método de Gillespie. Tá. O Gillespie, ele fez um método. Onde é que está isso aqui? Onde a equação diferencial é transformada como se fosse num sistema de reações químicas. Uhum. Aqui, ó. Eu transformo a minha equação diferencial como se fosse num modelo de reações químicas. Sei. Onde uma molécula de X vira uma molécula de Y a determinadas taxas. Uhum. É uma metodologia de simulação estocástica. Não é as equações diferenciais estocásticas Entendi. que o pessoal da matemática estuda, não. É tipo um Metrópolis da vida, como é que chama aquele outro famoso estocástico? Então, vamos lembrar o nome. Pode continuar. Carlo. Monte Carlo. É parecido, mas na minha simulação, eu sorteio uma célula e essa célula tem uma chance de sofrer uma mudança de acordo com o modelo, depois eu sorteio outra. Entendi. É mais ou menos assim. Então, aqui tem a simulação estocástica do modelo, e quando é estocástico, eu tenho que tirar a média, né? Uhum. Então, aqui... Como se fosse uma cadeia de Markov para cada... Exato, uma espécie de cadeia de Markov. Eu não posso falar muito aqui, porque posso estar falando alguma coisa errada, eu não sou muito inteirado dessa parte, mas, pela minha... é semelhante a uma cadeia de Markov aqui. Joia. Ok. Faz sentido. E daí, quando eu tiro a média, Jorge, a média converge para a solução determinística. Eu digo que isso cravou. Bem suave, né? Cravou. Legal. Agora, muito joia. A gente não fez para o outro modelo, e para o outro modelo eu acho que pode ser um pouco mais sensível isso, porque o outro modelo, a estocasticidade... Porque aqui você não tem bacia de atração, né? Aqui nesse modelo é só redução de dose. Mas para o outro modelo, a estocasticidade vai alterar aqui se eu entrei ou não, talvez, na bacia de atração. Na bacia de atração. Exato. É uma coisa muito joia. Obrigado. Muito legal. Obrigado você, professor. Pessoal, eu tenho um bocado de pergunta aqui, mas não vou fazer todas as perguntas, eu vou fazer só uma pergunta. E aí, enquanto eu faço minha pergunta, eu vou dar a última chance para alguém se propor a fazer alguma pergunta a mais. E aí eu encerro depois da última pergunta, depois da minha, porque acho que a gente já está explorando demais o coitado do Arthur aí. Arthur, uma coisa que eu achei muito legal foi quando vocês fizeram a análise do sistema reduzido, linearizado, para o caso dos pacientes A. Exato. E aí toda a análise que você fez de retomada de tratamento, de redução da dose, tudo isso, vocês fizeram com o sistema reduzido ou vocês voltaram para o sistema não linear? A gente fez tudo isso com o sistema reduzido. Você espera que possa haver, como o sistema é não linear, você espera que alguma pequena perturbação possa derail, tirar do que você espera a evolução prevista pelo sistema linear quando você vai fazendo essas reduções de dose? Excelente pergunta. O que a gente espera é que esse sistema linear seja o pior caso. Claro. Porque no outro eu tenho um sistema imunológico. Que está ajudando. Que está ajudando, nem que seja pouco. Então, para os pacientes da classe A, é esperado que essa redução de dose aqui é o pior cenário para o paciente. Ele pode estar até melhor. E para os outros pacientes, inclusive, especialmente do classe C, a gente tem trabalhado agora, eu não coloquei aqui, esses pacientes da classe C justamente são pacientes que podem ser beneficiados pela redução de dose. Porque você pode parar dentro da bacia. Eu reduzo a dose, eu não matei todas as células leucêmicas,
e eu estou deixando ali um incentivo para as células do sistema imunológico crescerem. Uhum. Então, nesse caso aqui, a redução de dose aqui pode ter um papel muito bom de levar o paciente para cá. A gente está estudando exatamente a partir de qual momento, porque, observa bem aqui, essa aqui é uma redução de dose artificial, onde a cada mês aqui eu reduzi um pouquinho, não existe isso na prática. Ou o paciente toma 400 miligramas, ou toma 200, ou 100, ou um dia sim, um dia não. Então, o que a gente está estudando agora é fazendo simulações de reduções de dose simples de serem implementadas no dia a dia e quais desses protocolos de redução de dose podem beneficiar os pacientes da classe C, especificamente. Entendi. Então, eu vou aproveitar para você falar uma coisa aí que pensou que uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui, e então eu vou abusar do meu poder ditatorial e vou me autorizar uma outra pergunta, apesar do tempo. Quando você apresentou as suas primeiras equações lá, tem um fator que é o RZ, volta esse aí, RZ, que é a taxa de multiplicação, né, de produção das células imunes. Aumentar, será que é possível melhorar a resposta imunológica aumentando esse RZ? Matematicamente você consegue mostrar isso? Isso é viável clinicamente? Perfeita pergunta. Matematicamente, o RZ ele pode ser responsável por essas bifurcações aqui. Porque ele é o termo constante que está aí. Então, esse paciente aqui tem um RZ baixo. Se eu aumento o RZ, daí eu tenho que ver. Eu posso ter uma bifurcação daqui para cá, através do RZ, tá certo? Passando nas 3 classes, ou direto da A para B. Então, o RZ, de fato, muda. O que acontece na prática? Existem imunoterapias, que exatamente dá um boost no sistema imunológico. O que essas imunoterapias fariam no modelo? Essa é uma outra direção que a gente quer fazer ainda. Elas modificam o RZ ou o PZ, mas modificam temporariamente. Eu não consigo mudar, digamos assim, a assinatura pessoal, individual do sistema imunológico. Isso é muito difícil. O que eu consigo é dar uma injeção ali de células do sistema imunológico, certo? E aumentar o RZ durante um tempo, ou o PZ, ou simplesmente trocar a condição aqui. No Z de T, vai ser Z de T mais um Z que eu injetei, tá? Existe a possibilidade de fazer um tratamento imunológico aqui, onde, de fato, eu altero a assinatura, porque eu vou estar estimulando células de memória a surgirem, certo? Mas isso aí já são os modelos para terapia CAR-T. Essa terapia que está vindo, exatamente, o pessoal injeta células que combatem o sistema imunológico, o tumor, a leucemia, muitas vezes, e no final ainda fica um resíduo de células imunológicas de memória, que se você botar o tumor lá, elas controlam. Mas na leucemia aqui, nessa específica, não se faz esse tratamento das células CAR-T, que não é um tratamento muito caro, muito arriscado, ele é só em pacientes assim que não tem outra alternativa. Mas tem essa ideia de fazer um estímulo do sistema imunológico, e estimulando o sistema imunológico, talvez, o que eu estaria fazendo é jogando a trajetória dentro da bacia de atração que eu quero. É uma força a mais empurrando a trajetória. Empurrando a trajetória do sistema. Sensacional, muito joia. Então, eu não vi nenhuma mão levantada, não vi mais nenhuma pergunta. Eu declaro, então, encerrada a sessão de perguntas. Arthur, eu só tenho a lhe agradecer. Foi uma palestra sensacional, muito estimulante, muito bonito de se ver. Como o Jorge falou, uma matemática tão bonita. Eu vou falar elementar como elogio, tá?
uma Sim. matemática pura, assim, no sentido imaculado, né? Por você ver um alto valor, você vê uma equaçãozinha diferencial indo tão longe, propondo doses, propondo tratamentos, protocolos de tratamento. Eu acho isso fantástico, maravilhoso, cara. Parabéns Obrigado. pelo seu trabalho, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui dar essa palestra pra gente, e vamos manter esse contato aí. Vamos garantir aí uma visita sua quando essa pandemia acabar, para a gente trocar umas ideias ao vivo e a cores, que é sempre muito mais produtivo, mais legal, tá bom? Arthur, muitíssimo obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, me sinto extremamente honrado de estar falando para vocês num programa de pós-graduação em matemática, né? Da UNB, então, obrigado mesmo pelo convite, obrigado, Andréia, também. Eu espero que a gente possa se ver novamente e trocar figurinhas, e é isso aí. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Beleza. A gente conversa então a próxima vez. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, pessoal. Eu vou parar. Olha, semana que vem nós vamos ter de novo o nosso seminário. Os anúncios ficam lá na página do departamento. Eu vou continuar mandando a lista. Se vocês quiserem que eu mande a lista de e-mails para você, por favor, botem seu e-mail aqui no chat, tá bom? Mas está lá sempre no departamento. Semana que vem nós vamos ter uma palestra do Luiz falando da modelagem matemática dos rins, tá bom? Opa. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Vou encerrar a gravação. Arthur, mais uma vez, obrigado. Tchau. Obrigado, Yuri. Valeu. Obrigado você. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, Andréia.